Salve pessoal, Cenourão aqui, vamos continuar com o nosso tutorial, bem-vindos à parte 2. Se você ainda não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que vocês tenham gostado aí do nosso canal. E nós vamos retomar aqui o nosso tutorial. Se você não assistiu a primeira parte, não corre lá primeiro, depois você volta aqui, tranquilo? Então vamos lá, vou soltar a vinheta aqui e a gente já começa a segunda parte, bora! Maravilha pessoal, vamos começar então, vamos lá. Ó, então eu voltei aqui para o nosso mapa e agora nós vamos fazer uma configuração, tá? Nós vamos, antes da gente inicializar o sistema como a gente fez aqui, eu vou configurar alguns parâmetros que serão necessários para a gente inicializar o nosso sistema de fato. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, lembra que eu falei na aula anterior que a gente vai montar um pequeno arrayzinho com a sequência, né, certa do labirinto? Tá, então a gente vai montar um pequeno arrayzinho aqui com essa sequência. Então eu vou guardar esse pequeno array na primeira página desse evento. Portanto, eu vou precisar jogar essa página para frente, ok? Vou jogar essa página para frente. Agora eu tenho uma cópia dela lá na página 2. E aí é o que eu faço a declaração desse array. Mais tarde faremos isso. Vamos deixar ele de bobeira aqui, tranquilo? E aí de início, para eu poder declarar esse array, eu vou chamar o próprio evento na primeira página, que ele já vai executar todas as instruções que estão aqui, beleza? Agora eu vou definir alguns parâmetros aqui no nosso sistema aqui. Então a gente vai ter algumas coisas importantes, alguns parâmetros que a gente precisa. A gente precisa do mapa de entrada, né? Quem vai ser o mapa de entrada? As posições do mapa de entrada, por exemplo, quando eu entrei no mapa, quando eu vim do mapa de entrada e entrei para o labirinto, qual foi a última posição do herói? Isso a gente precisa marcar também. A gente vai definir qual é o mapa de saída e a gente também vai definir qual é a posição para a gente colocar o herói no mapa de saída. Quando a gente sair do labirinto, onde que a gente vai colocar o herói? Ok? A gente vai fazer um teleporte dinâmico aqui. E por fim, nós vamos definir qual é o ponteiro desse array que a gente vai fazer dos caminhos, tá? Qual que é qual que é o endereço da primeira variável que vai começar esse grupo de posições que a gente vai definir. A gente também vai precisar de um evento base, ou seja, a gente vai ter 4 teleportes. Qual que é o primeiro? Né? Então esse aqui vai ser a base, que aí dele a gente vai conseguir apontar para todos os outros. E por final a quantidade de corredores. Então vamos lá, muita informação, né? Então vamos fazer por partes aqui, ó. Vamos preparar então os nossos argumentos aqui. Vou usar esse espaço aqui da variável 21. Aqui geralmente eu gosto de guardar as constantes. Como não vamos ter muita, eu acho que deixar esses 20 aqui para eles está ótimo. Ok? Se for um projeto grande, aí vocês vão precisar administrar aí o espaço que vocês vão usar para as constantes. Maravilha, pessoal. Então, já declarei aqui as variáveis que a gente vai usar como parâmetros. Né? A gente vai usar aqui só 10 parâmetros, por enquanto. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. É só a gente dividir aqui em partes que a gente já vai entender o nosso problema aqui. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês aqui. Então, primeiro, são as posições do mapa inicial, esses 3 aqui, ou seja, o mapa, o X e o Y do mapa de entrada. A gente vai ter o mapa de saída, que é o ID do mapa, o X e o Y, né? Ou seja, a posição que a gente vai colocar o nosso herói. A gente também vai definir qual dessas 4 direções aqui, ó, qual dessas 4 aqui vai ser a saída, né? Ou seja, quando a gente for sair do labirinto e voltar para o mapa de entrada, ou seja, o inverso desse aqui, ó. E a gente já viu aqui, ó, no nosso exemplo, que a direção da saída é a entrada 2 aqui, o corredor número 2, tá? Então eu vou definir isso aqui também como 2. Esse aqui é o ponteiro que vai levar para o nosso array dos caminhos, né, das possibilidades do caminho certo. O primeiro evento que vai representar os corredores, né, a gente vai fazer em sequência. A gente vai montar ali, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E quantos corredores tem aqui no mapa. Vamos configurar isso aqui então. O mapa de entrada, eu sei que é 1. Como que você sabe que é 1, Cenourão? Vamos lá, vem aqui, deixa eu sair daqui. Ó, o mapa de entrada é esse aqui, ó. Como que eu sei o ID do mapa? Ó, propriedade do mapa,
Tá vendo esse número aqui em cima, ó? Esse aqui é o nosso ID, tá? E a posição X e Y seria aonde a gente vai colocar o herói de novo quando ele voltar para o mapa de entrada. No caso, a gente vai colocar nesse ponto aqui, ó. A gente vai posicionar nesse ponto na coordenada 9 por 6. Então, vamos memorizar isso aqui. 9 e 6. Vamos voltar aqui. E vem aqui, ó. Então, o X é 9. E o Y é 6. Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa para o mapa de saída, ó. Vamos capturar o ID dele aqui, ó. O ID do mapa de saída é 3, ok? E a gente vai colocar ele bem aqui, ó, no 9 por 11. Vamos lá, vamos passar isso para cá também, ó. Vamos lá, 9 por 11. A gente define aqui, ó. Aqui é o mapa número 3. O nosso X será 9. E o Y será 11. Perfeito. Mas o que nós precisamos configurar, pessoal? Vamos lá. A gente vai agora definir, né, como eu falei aqui agora, qual dessas entradas aqui vai ser a saída de volta para o mapa de entrada. A gente já pode olhar aqui, ó, no nosso desenho aqui, ó, que é a número 2. Que a gente vai definir, né, se a gente for comparar, ó, aqui seria o 0, 1, 2. Então, na hora que eu entrar aqui, eu vou sair do mapa, sair do labirinto. Então, a gente vai definir isto também aqui, ó. Então, a direção é a saída número 2. Aqui, gente, ó, esse ponteiro aqui que eu vou fazer. Eu vou dedicar um outro grupo. Não vou colocar aqui junto, não. Eu vou começar aqui, ó, da variável 81. E aí eu vou colocar o caminho aqui, beleza? Então eu vou botar aqui só pra gente ter uma noção. Vou pôr uns 10 aqui, só pra gente... Pronto. Deixar uns 10 aqui. Então eu vou reservar esse espaço aqui para o nosso array. Ok? A gente vai fazer um pequeno grupo aqui. Só que eu preciso apontar para a primeira variável do nosso querido aqui. Ok? Então, para eu poder ter acesso a essas variáveis, eu preciso do endereço. E esse endereço eu vou guardar lá naquele ponteiro que a gente vai declarar. Então, como a gente sabe que o ponteiro a gente não guarda o valor da variável, mas sim o seu endereço, então o valor que me interessa é esse 81 aqui. Tranquilidade? Então vamos lá. Então eu vou voltar aqui. O ponteiro é o nosso 81, que ele vai levar para a variável 81. Isso aqui a gente vai implementar também. O nosso evento base, eu já vou dizer de antemão aqui que vai ser o evento número 2. Por que isso, gente? Vamos entender o meme aqui. Eu já tenho o evento 1, que é o nosso controlador. Então eu não posso usá-lo no nosso sistema. Então eu vou usar a partir do 2. Então aqui eu vou criar um evento 2 mais para frente, tá? Depois vai ter o 3, o 4 e o 5, certo? Então esses aqui que eu vou usar para ser as entradas. Aqui eu vou criar um evento 2, aqui eu vou criar um evento 3, um evento 4 e um evento 5. Então, para poder ter acesso ao 3, o 4 e o 5, eu preciso ter a base, né? A base aqui vai ser o evento número 2. Eu vou começar a partir do 2 e aí eu vou fazer uma busca linear em cima deles. Só que eu preciso ter a referência de onde começar essa busca. Então, por isso que eu defini aqui como 2. E por último, a gente vai definir aqui, ó, a quantidade de corredores. Aqui a gente já viu que são 4. Bem tranquilo, ó. 1, 2, 3 e 4, ó, tá? Por isso que eu coloquei 4 lá no nosso... aqui no mapa. Tranquilo? Se a gente fosse criar um 7 corredores, aí aqui teria que ser 7. Beleza? Tranquilo. Então, aqui já está pronto, já está feito. Agora eu vou preparar o nosso array aqui que a gente fez, né? Dos caminhos. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer a declaração aqui na unha mesmo, do jeito que a gente montou lá no nosso mapa lá. Então eu vou vir aqui, ó.
Vou começar do 81, que é o primeiro. Então essa aqui é a primeira entrada correta. Então, como a gente viu que é o pra cima, que é a entrada correta, né, ó, então a gente começa por aqui, né? Assim que a gente vê no mapa de entrada, entrou aqui, a gente tem que correr pra cá pra gente conseguir entrar no caminho certo, ó, igual tá no nosso arrayzinho aqui. Show? Então a gente já viu que ali é 0, que é o primeiro, né? Aí agora eu vou pro segundo. Aqui vai ser 1, que é pra direita. O próximo, a gente vem aqui, ó, o 2 vai ser pra baixo. Depois a gente vai pra esquerda, né? Que é o 3. Depois a gente vai mais uma vez pra esquerda, que é o 3 de novo. E por fim, nós vamos colocar aqui, ó, o próximo, que é o 0. Tranquilo? Tranquilo. Que é o pra cima de novo. Só que aqui, pessoal, eu vou usar um método que a gente chama de contador por sentinela. Como que funciona isso aqui? Então, o contador por sentinela funciona da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem uma sequência. 0, 1, 2, 3, 3, 0. Só que aí, como a gente só tem a referência, né? A gente colocou apenas a referência, o ponteiro, para esse grupo. Eu não sei o tamanho, a quantidade de caminhos que a gente pode criar aqui. Então, para eu não ter que ficar definindo um tamanho, eu vou criar um valor sentinela. E como que funciona isso? O sentinela, ele vai ser aquele cara que vai te sinalizar em caso de você terminar, né, a busca linear. Você vai percorrer valor por valor, e aí quando for encontrado esse valor sentinela, ele tem que parar de fazer essa busca. E qual que é o valor sentinela, Cenourão? O valor sentinela pode ser o que você quiser, desde que não seja um que dê divergência com qualquer um desses aqui. E um número que eu tenho certeza que não vai ter divergência aqui é o -1, certo? O -1 eu sei que não vai ter passagem -1 aqui, então eu posso usar ele como sentinela. Tá? Então, por exemplo, se você fizesse, por exemplo, de 1 até 10, por exemplo, você precisasse fazer uma contagem de valores que tem que ser de 1 até 10, o sentinela poderia ser o 0, por exemplo, não tem problema nenhum. Só que o 0 aqui a gente está usando, ok? Então, se eu usar o 0 como sentinela, vai dar ruim. Então, portanto, coloquei aqui o -1 para ser o nosso sentinela. Beleza? Então, quando eu chegar aqui no -1, ó, acabou. Beleza? Essa é a ideia. Então eu vou percorrer dado por dado. E aí quando eu achar esse valorzinho aqui, ó, opa, cheguei no final do laço. Cheguei no final da minha iteração. Então é esse método que a gente vai usar. A gente vai usar a técnica de iteração por sentinela, né? Então aqui eu vou colocar no próximo espaço, né, o valor -1. Só que aí eu podia pensar, mais pra frente, pode ser que o -1 seja útil para alguma coisa. Então, já pensou se eu tenho, sei lá, 10 mapas de labirinto e eu preciso da manutenção? Eu não quero que seja -1 não. Deu a louca em mim aqui, eu quero que agora seja -2. Como é que faz? Né? Então eu vou guardar isso aqui numa constante. Já vamos usar a nossa primeira constante aqui, ó. Então aqui eu vou chamar de Maze Sentinel. Constantes, gente, eu gosto de deixar em caixa alta, para ficar fácil de identificar que é uma constante, beleza? Então eu vou deixar aqui desse jeito, e aí eu vou lá no boot, e eu vou declarar essa constante, senão ele vai dar como 0, ok? Eu preciso configurar isso aqui, ó, logo assim que o jogo começa. Assim que o jogo é carregado, eu preciso deixar isso no jeito, na mão aqui, tá bom? Então, ó, já temos a nossa constante, que é o valor de sentinela. Na hora que a gente for fazer aqui a busca, ele que vai indicar que é o final da lista, tá? Então a gente tem aqui a sequência 0, 1, 2, 3, 3, 0. Na hora que ele achar esse valor aqui, o nosso sistema vai falar, opa, já percorremos todos os caminhos, beleza? Então é essa a ideia aqui. Muito bem, vamos ver se deu certo aqui. Ó, vamos ver se funcionou. Vamos testar.
Ó, detalhe que por conta do mensagem eita bicho ficou travado, mas se eu apertar enter aqui, ó, ele já vai aparecer um mapa bonitinho aqui. Então vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Nossa constante está ali. Nós teremos aqui os parâmetros que nós definimos, ok? E também o nosso array, ó. Tá vendo? Olha lá, o valor sentinela aqui, ó. Então ele vai fazer a busca, pum, 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 chegou aqui, acabou. Senão ele vai embora até um infinito e além. Então por isso que a gente tem que botar uma variável ali para segurar essa turma. Você deve estar pensando, Cenourão, mas aqui ó, no mapa de entrada, dá para ser um pouquinho malandro, né? Eu podia guardar, por exemplo, lá no mapa de entrada esses valores aqui, você não acha? Concordo. Então vamos fazer isso, ó. Então eu vou tirar esses 3 aqui, ó. Eu não precisa ficar guardando aqui. O RPG Maker tem um recurso. A gente pode fazer isso aqui, ó. Então no momento que a gente pode até colocar antes do teleporte. Vai ficar interessante. A gente vai vir nesse cara aqui, ó. Get Player Location. Esse cara aqui, ele vai guardar a posição e o mapa que o herói está. Então eu fazendo isso aqui, ó. Ó, eu pegando o Start Map, guardando aqui, ele já vai pegar o ID do mapa que eu estou. Se eu colocar aqui, ele vai guardar a posição X e aqui ele vai guardar a posição Y. Genial, não? Ah, muito bom. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno teste para ver se funcionou aqui. Só de testezinho mesmo, vou botar um Player Touch aqui. E vou colocar um Move to Variable Location. Já está tudo no jeito aqui. Vou só chamar ele aqui, ó. Pronto. Vou só chamar. Porque lá a gente não configurou aquela parte do controlador. Só pra gente testar mesmo, ver que o bicho funcionou. Ó, eita bicho. Tá vendo? Só que aí eu queria que ele fosse aqui embaixo. A gente pode manipular isso sem problema algum. A gente vem aqui, ó. A gente já armazenou na variável 23 o Y. Então eu posso partir daqui, ó. Vir nas variáveis e soma 1. Que aí ele vai descer uma linha para baixo, ó. Descer para baixo é ótimo. Ele vai descer uma linha aqui no nosso mapa, ok? Então tá aí, ó. Agora você vai ver que ele vai posicionar no lugar adequado que a gente pediu ali, que a gente configurou. Ó, vem aqui e tá lá, prontinho. Então isso aqui vai ser importante aí para o nosso sistema. Então a gente vai precisar disso daqui. Pronto, então ali já está configurado. Já fizemos mais uma etapa. Agora nós vamos trabalhar a conexão entre esses caminhos. Então vamos lá, vou voltar aqui nos eventos comuns. Deixa eu salvar o projetinho aqui primeiro, né? Vai que a gravação explode aqui do nada. Vamos lá. Então aqui eu vou criar uma nova função chamada Maze Next Path. O que essa função vai fazer? Ele vai passar para a próxima posição, né? Se eu por acaso acertei o caminho, ele vai passar a próxima posição e já vai armazenar qual é a posição aqui qual é a próxima posição, ok? Ele vai puxar lá daquele array que a gente montou e vai entregar qual que é a próxima posição correta. Só que isso aqui eu preciso já fazer aqui logo na inicialização, para já deixar tudo configuradinho. Beleza, eu vou deixar aquele de bobeira aqui. Vou vir aqui, ó, vou tirar esse eita bicho que a gente já viu que funcionou. E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Primeira coisa, eu vou definir a posição inicial. Tá? Qual que é o primeiro nível? Primeiro nível. Ok? E aí eu vou declarar uma nova variável aqui, ó. Vou chamá-la de... Aí agora eu vou tirar esses parâmetros aqui, ó. Vou botar assim, ó. Maze. N depth, né? Seria a profundidade, né? O nível da profundidade do labirinto. Beleza? Então, tranquilo, tá aqui. E aí a primeira posição é o 0. Show de bola. Feito isso, eu chamo a nossa função que a gente acabou de criar ali, ó. Que a gente já vai implementar já. Beleza? Ó, chama a função. E aí, além disso também, eu já vou guardar o ID do mapa, né? Receber ID do labirinto. Eu preciso disso aqui também, ok? Então vamos lá. Esse aqui eu já vou guardar num outro grupo, que aqui vai ser outra situação. Maze Map ID.
Aí aqui, gente, tranquilo, ó, eu venho aqui, ó, pra gente capturar só o ID do mapa, a gente vem aqui, ó, Event, aí escolhe o Player, né, que é o herói, e o ID do mapa que ele se encontra. Prontinho, tá resolvido. Isso aqui já é o suficiente para eu saber qual mapa que eu estou. Maravilha. Agora sim, vamos implementar o Next Path. Next Path são 3 instruçõezinhas, bem tranquilas. Vamos lá. Então aqui eu vou declarar mais uma variável. Aqui, ó, que eu vou chamar de Maze Next. Beleza? Ó, então a gente já sabe que é o próximo. Na verdade, não vai ser N não, aqui vai ser o ponteiro. Depois eu vou criar o... Já vou até criar aqui de uma vez, ó. Pra gente não se embananar. E botei um traço em vez de underline. Pronto. Então a gente vai apontar. Então, ó, a gente vai usar o ponteiro como referência. Tá vendo, ó? A gente vai pegar o ponteiro. A gente vai já pegar a referência que a gente definiu. Qual o ponteiro do caminho. Ou seja, vai apontar para a primeira variável lá da lista. E aí a gente vai fazer um deslocamento de acordo com o nível da profundidade. Que eu vou pegar aqui, ó, NDepth. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a base, ok? Eu estou pegando a base, que é o 81. E aí eu vou somar de acordo com o nível que eu tô. Se eu tô no primeiro nível, o nível é 0, então ele vai acessar esse camarada aqui, ó. Se eu estivesse no segundo nível, o valor de depth seria 1. Então ele pegaria o 81 mais 1, 82. Então ele pegava esse camarada aqui. Beleza? É mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Mais ou menos não, é exatamente isso que a gente vai fazer. E aí, para finalizar, a gente vai usar essa variável para ser a desreferência do ponteiro. A gente vai desreferenciar, ou seja, a gente vai extrair o valor que está naquele endereço e vai copiar para essa variável aqui. Tranquilo? Então a gente pegou, puxou de lá. Né? Aqui a gente está mexendo com endereços, referência. Aqui a gente já vai mexer com o valor, que é a referência. A desreferência, perdão. Então, referência, desreferência. Tá? Então a gente pode notar essa desreferência pegando aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo. Então aqui é só isso. Aqui já está feito. Agora, vou declarar mais 3 funções aqui e depois nós vamos implementá-las. Aí aqui na getBack, eu já vou declarar uma variável que a gente vai precisar aqui, tá? Já vou deixá-la aqui meio caminho andado, que é essa aqui, ó, Maze Halfback. Ou seja, a gente vai calcular a direção oposta, beleza? E aqui o Maze getBack. Back, né? Melhor. Getback vai ficar meio zoado. Beleza, então eu já vou deixar declarado aqui, não vou mexer nelas por enquanto, tá bom? Então a gente vai deixar desse jeito aqui. Aqui, pessoal, eu vou a 34 que a gente criou ali agora, eu já vou arrumar aqui de uma vez, ó. Vou deixar aqui logo no comecinho. Essa aqui ela vai calcular o lado oposto do caminho. Então aqui para calcular o caminho oposto é bem tranquilo, ó. Eu vou fazer aqui, ó, vou pegar aqui eu vou pegar essa variável halfback. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de corredores que existe e aí eu vou dividir por 2. Só isso. Eu vou usar isso aqui como base na hora que a gente for calcular o lado oposto, tá? Então isso aqui eu vou dividir por 2. Ou seja, se eu tenho 4 caminhos, então quando eu for fazer para calcular o lado oposto, eu vou usar o valor 2, na verdade, que é a sua metade. Se eu tivesse 6, seria 3. Isso aqui nós vamos entender já já quando a gente fizer o getBack, beleza? Para a gente fechar essa primeira etapa, eu vou implementar a Maze Path rapidinho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma transição, tá? Porque esse evento aqui, ele vai acontecer na hora que eu for atravessar de um corredor para o outro. Então vai rolar um teleporte aqui no meio. Por isso que eu vou fazer uma transição de tela aqui, ok? E aí também eu vou fechar a transição para não me esquecer. Então eu posso fazer um comentário aqui, ó.
Então, dentro dessa transição, a gente vai trabalhar aqui dentro desse maze pass para saber aonde a gente vai colocar o nosso herói. Se ele vai para uma posição do labirinto, se ele vai para o mapa, se ele vai voltar para o mapa de entrada ou se ele vai avançar para o mapa de saída. Então isso aqui vai ser tudo definido aqui dentro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o caminho errado. Por enquanto só o caminho errado, para a gente ver o meme funcionando. Depois a gente vai implementar o resto. Tranquilo? Então o caminho errado vai ser isso aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a direção que a gente vai usar como parâmetro lá no mapa. Ó, então eu já vou deixar aqui no jeito, ó. Aí, ó, eu botei 2 underlines porque isso aqui vai ser um argumento lá no mapa. Tranquilo? Eu vou chamar de npathdir. Beleza? npathdir. E aí aqui também eu vou criar uma que a gente vai usar aqui dentro, que é a dir, que é a direção. Beleza? Ela aqui vai definir a direção do caminho que a gente vai colocar. Isso aqui vai ser um parâmetro de entrada da getBack, beleza? Então a gente vai colocar aqui, a gente precisa dar uma direção para ele te entregar o lado oposto. É isso aqui que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então a primeira coisa, eu vou dizer que o mazedir, ele recebe esse pathdir que a gente pegou lá, ok? E aí eu chamo o getBack. O getBack a gente vai implementar ainda, tá? Não se preocupe, mas vamos deixar já a interface no jeito aqui para a gente fazer a implementação depois. Tranquilo? Logo na sequência, a gente vai chamar o getPathPosition. E o getPathPosition, ele vai usar a mesma variável, que é a 37, como entrada. Eu vou pegar aqui o 42... que aí ele vai ser outra que eu vou dedicar essas três variáveis para um negócio que vocês vão entender já. Vai dar certinho aqui nosso gerenciamento aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar uma variável de retorno que é o caminho de volta, né? A direção oposta de volta, né? Aqui, ó. Então eu vou botar aqui, ó. Isso aqui vai ser entregue lá dentro do getBack, ok? Essa é a ideia aqui. Então eu vou pegar essa entrada aqui e vou guardar o valor que o getBack me retornou. Então por isso que eu preciso chamar o getBack primeiro. Eu vou fazer primeiro, eu vou pegar quem é a direção oposta do caminho, ok? Ou seja, se eu entrar aqui, ó, o 0, na hora que eu for chamar a função getBack, ele tem que me entregar esse cara aqui. Né? O getBack, que ele vai fazer? Ele vai te falar, ó, se eu entrar aqui, aonde que o jogador vai parar? Ele vai parar aqui, aqui ou aqui. Como a gente definiu que vai ser sempre o lado oposto, então o getBack ele vai me entregar, no nosso caso aqui, o valor 2, tá? Que ele vai enfiar o herói aqui, beleza? E aí do getBack, a gente chama o getPathPosition, que nós também vamos implementar, mas já vamos deixar a interface aqui no jeito também, tranquilo? Tranquilo. E aí esse getPathPosition, o que ele vai fazer? Ele vai me entregar as coordenadas que eu preciso, né? As coordenadas que eu preciso para poder enviar o herói lá para o caminho de volta, para o caminho oposto, né? Então aqui por enquanto eu só estou capturando o lado oposto e aqui eu estou capturando a posição de acordo com o lado que eu peguei ali, né? Como calculei o lado oposto, ele vai pegar a posição do lado oposto. Tranquilo? E aí a gente chama o Move to Variable Location, que é o teleporte dinâmico. A gente vem aqui e coloca os valores 39 e 40 que nós vamos declarar aqui logo na sequência. Eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó. Vou dar uma variável de retorno, porque isso aqui vai ser uma callback lá no evento. Já vamos entender isso aqui. Não se preocupa agora. Vamos apenas declará-las aqui, que eu já vou explicar o que vai rolar aqui dentro. Show! Então aqui, ó. Vou pegar esse 39 e 40, vou colocar aqui. Show? Tranquilo. E aí, feito isso, né? Como eu falei que o caminho errado, ele vai voltar tudo de novo.
né? Ele vai voltar lá para o começo, para o primeiro nível. Então eu vou chamar o Maze Clear. E o Maze Clear ele vai fazer esse trabalho. Ele vai limpar todo o estado do labirinto e vai levar de volta para o começo. Isso aqui também vamos implementar. Vamos deixar a interface aqui. Então por enquanto, só para não ficar meio bagunçado isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar desse jeitinho aqui, ó. Pronto, ó. Aí eu já sei que o caminho errado vai ficar nesse grupo aqui. E aí fecha a transição aqui. Aqui eu posso até fazer uma graça aqui, ó. Também, ó. Pronto. Fica tranquilo de entender, né? Prontinho. Aqui a gente fecha a transição. Ou até mesmo ficar mais interessante. Pronto. Aí, prontinho. Ficou mais separado. Ficou melhor de visualizar. Prontinho. Agora, nós vamos implementar o getback agora. Rapidinho. Getback é tranquilo. Getback são 3 instruções apenas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, né? Vamos voltar aqui no getback para entender o que o getback vai fazer. Ele vai me dar uma... A gente vai definir primeiro o parâmetro de entrada, ou seja, o argumento, que vai ficar na variável 37. E vai me entregar o valor na variável 42. Então a gente vai fazer o tratamento todo aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então eu já vou pegar essa variável de retorno que nós já criamos. E aí aqui eu vou definir a 37, que é a direção de entrada, ok? E aí eu vou fazer um cálculo muito louco aqui, ó. Eu já vou explicar que eu quero esse cálculo muito louco aqui. Eu vou somar pela aquela variável que a gente calculou, que era a metade, né? Do lado oposto. Eu vou somar. E aí eu vou tirar o resto da divisão pela quantidade de corredores que existe no nosso mapa. Então o que ele vai fazer aqui? Vamos entender qual é desse getback aqui. A gente calculou que, assim que eu entrar aqui, por exemplo, 0, eu quero o lado oposto do 0, certo? Então ele vai primeiro pegar esse valor 0, vai somar com aquele valor que a gente fez, que é o lado oposto, né? Ou seja, 4 entradas dividido por 2, ou seja, 2. Então ele vai somar com 2. E aí ele vai tirar o resto da divisão pela quantidade de corredores que existe, que é 4. Aqui no caso vai ser o próprio 2. Vamos supor, gente, que eu fiz o seguinte problema. Eu dei o 3 como entrada, e aí eu vou somar com 2 dividido por H. H seria a quantidade de corredores, e a gente tira o resto da divisão dessa soma aqui, ó, por H, ok? Deixa eu fazer um H mais decente aqui, ó. Aí, seria essa a ideia aqui, ok? Então a gente vai pegar a direção. Então esse 3 aqui seria a direção, dividido pela metade, né? Que a gente já guardou numa variável para não ter essa bobeira de ficar calculando toda hora. E a gente tira o resto da divisão pela altura. Então pensando nisso, seria o seguinte: 3 mais... A gente sabe que H é 4, então a gente já pode pôr um 2 aqui. E a gente faz o resto da divisão por 4, que é a quantidade de corredores que existe. Então seria 5 módulo 4. E aí, fazendo essa continha aqui, ó, 5 no módulo 4, aqui só pode ser 1, né? 1 vezes 4 dá 4, para 5 falta 1. Então é esse cara aqui que a gente vai pegar, ó. Então a gente, na verdade, quando eu entrar aqui no 3, ele vai me entregar o 1, o lado oposto. Tranquilo? É isso aqui que ele vai fazer. É só isso que ele só vai me entregar qual o corredor que é o lado oposto. Só isso que o getback vai fazer. Show de bola? Agora, o que eu vou fazer? Antes da gente implementar o nosso getPathPosition, eu vou lá no mapa e vou criar os eventos. Eu vou fazer aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente precisa de um evento como referência para cada um? Então, é nele que a gente vai trabalhar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma primeira página, ok? A primeira página, ela vai ser Action Button mesmo, ok? Porque ela vai ser chamada por outro evento. A gente não, o herói não vai ter acesso a essa página, somente o sistema. Então aqui eu vou já deixar no jeito aqui, ó. Vou colocar, ó, aí eu vou entregar o nosso querido aqui. Ó, o path X vai ser a posição X desse evento, tá bom?
que não é a tela, é a posição dele mesmo, a coordenada. Isso, cuidado com isso aqui. Aí ele vai me entregar também o Y, tá? Por isso que isso aqui tem que ser no mapa, porque é ele que vai me entregar isso aqui. E aí eu vou definir quem é o oposto desse cara aqui, ok? Esse oposto aqui já não tem nada a ver com aquele getBack, não. Esse oposto aqui, ele já está trabalhando com a posição do herói, ok? Então meio que vai ser isso aqui, ó. Vou botar lá na variável 43. Eu vou chamar assim, ó, Maze N Opposite. Ok? Esse lado oposto aqui já não tem nada a ver com o getBack, ok? Já não tem mais nada a ver com o getBack. Isso aqui a gente vai usar para calcular, para fazer o deslocamento da coordenada do herói, né? Para ele não ficar no teleporte em cima do outro evento ali certinho, ok? Então a gente vai precisar dessa informação aqui também. Aqui tá feito, primeira página tá certo. Aqui na segunda página, que é onde o nosso camarada vai interagir. Então o player touch, o que ele vai fazer? A gente precisa dar a variável 36 como entrada, aqui, ó, que é o caminho da direção. Aqui, ó, a gente falou que é o 0, né? Então aqui vai ser 0. Ó, já que aqui é 0, então o valor aqui tem que ser 0. E aí na sequência a gente chama o Maze Pass. Só isso. Que aí a tratativa de... Que aí é aqui que ele vai fazer o tratamento. Se vai mandar lá pro outro lado do mapa, né? Puxando pelo getBack. Se ele vai levar pro mapa de saída, se vai levar pelo mapa de entrada. É esse. A gente vai estar tudo encapsulado aqui dentro. A gente só chama ele aqui fora e o sistema já faz esse trabalho pra gente. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Pra não perder meu tempo, né? Eu vou copiar. Vou copiar isso aqui. O oposto é 3, né? É o contrário do 1. E aqui a nossa direção é 1. Beleza. Colo aqui de novo. Aqui o oposto vai ser o 0. E aqui a gente vai dar a entrada como 2. E por fim, o evento 5. O oposto vai ser 1. E a nossa entrada vai ser 3. Beleza, maravilha. Aqui tá um padrão. Beleza. Então aqui, gente, aqui vai ser o seguinte, ó. Ele vai fazer a comunicação, vai chamar o Maze Pass, certo? E aí lá no getPathPosition, a gente vai extrair, né, pensando aqui, ó, a gente vai ter o getBack. Aí desse getBack, a gente vai usar a base do evento para poder saber qual que é o evento que a gente vai descobrir aí as posições. Certo? Que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos implementar o nosso getPathPosition. Vamos lá. O Maze Pass está aqui. Agora o getPathPosition. Então a primeira coisa que eu vou fazer é receber posição do evento da passagem. Certo? E aí eu vou declarar uma outra variável. Aqui, nossa, 38 que eu deixei guardadinho aqui vai ser para isso. Vai ser isso aqui, ó. Maze EV-Path, ou seja, o evento do caminho. Ok? E aí esse evento do caminho, aí a gente vai puxar daquela base que a gente conseguiu extrair aqui, ó. A gente vai pegar a base do evento, ou seja, o 2. E aí nós vamos fazer a soma com esse camarada aqui, ó. Com a direção. Ok? Lembra que a gente colocou aqui, ó. Aqui a gente botou um path de ir, certo? Botou a direção. Só que o que nos interessa aqui é o que tá lá em getBack, lembra? Ó. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. A gente vai chamar o getPathPosition, a gente vai guardar esse cara aqui e vai, daqui ele vai capturar o evento, que é o que nós vamos fazer agora. Então aqui eu vou chamar um evento, só que aí vai chamar em forma de callback, né? Vai ser dinâmico. Então eu pego a variável que a gente acabou de fazer e aqui eu vou criar uma outra constante, que é essa daqui, ó, Maze Path Page. Isso, ou melhor, Pos Page, né? Que ele vai pegar a posição. Faz mais sentido dar esse nome aqui. Pronto. Aí eu já vou declarar essa constante lá no boot.
senão ele vai pegar o 0, né? Ele vai, todas as variáveis que são inicializadas com valor 0. E aí eu vou colocar aqui o valor 1. Por que 1? Porque a gente vai chamar a página 1 do evento, ok? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu peguei, puxei o evento aqui, entrei aqui, beleza? Entrei aqui, ele chamou o MazePass, aí ele vai fazer toda a tratativa que a gente acabou de implementar. Ó, MazePass, chamou. Ó, e por enquanto só tem um caminho errado. Ele vai fazer a transição, vai tratar aqui, ó. Pegou o valor que a gente puxou lá, que é o 0, vai guardar nessa variável aqui também. Chamou o getBack. Chamou o getBack, ele entrega a posição oposta, ok? Não é o evento aqui ainda, é só a posição. Quem vai entregar o evento, na verdade, é o getPathPosition. Aí aqui sim, nós vamos pegar a base do evento, que é 2, mais o que a gente deu de entrada aqui, ó. Né? Como o getBack entregou 2, então ele guardou nessa variável 37 o valor 2. Então aqui eu vou pegar 2 mais 2. Então, na verdade, eu estou acessando aqui o evento 4. Vamos ver quem é o evento 4? É esse camarada aqui, ó. Então, ele vai chamar esse cara aqui. Ele vai entregar as coordenadas x e y desse evento aqui. E aí, a gente já vai entregar para ele também qual que é o lado oposto. Ok? E esse lado oposto, a gente vai usar ele para fazer o deslocamento da posição. Para ele não ficar colocando o herói aqui e ali, né? Tipo... em cima, né, em ciminha aqui do evento. Ele vai, por exemplo, colocar aqui, né, no caso. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui agora. Então vamos lá. Isso aqui também é competência, responsabilidade desse evento aqui, do getPathPosition. Então eu vou botar aqui, ó, ajustar posição da entrada da passagem de acordo com a direção. Beleza. E aí aqui a gente vai testar todas as posições aqui, ó. Beleza? As 4 posições possíveis, né? Serão as 4 direções do herói. Ok? Por isso eu tô falando, isso aqui não tem mais nada a ver com getBack, mas sim com a direção que a gente vai posicionar o herói. Ele está em... lá no 43, tá aqui não, filhão. Aqui, olha aqui, ó. Aí, garoto. Aí a gente vai botar um zerinho aqui, que é o pra cima, ok? No nosso caso aqui, é claro. E daí nós vamos pegar o 39 e nós vamos deslocar o Y para cima, ou seja, nós precisamos subtrair a 1, que é o que a gente que eu acabei de explicar ali. Eu vou pegar essa posição e subir um quadradinho aqui, ok? E aí eu vou fazer isso para as outras 4 direções. As outras 3, né? Uma já foi. Aqui, para a direita, né? O 1 vai ser direita. Então aqui eu vou pegar o x e somar 1. Certo? Aqui é o 2. O 2 eu vou pegar o y mesmo. Só que eu vou somar 1 em vez de subtrair. E aqui o 3... Eita, fiz cagada aqui. Peraí. Aí. O 3 é igual, tá, gente? O 3 eu vou pegar o x e vou subtrair 1. Já tá ali no jeito. Pronto, só isso. O getPathPosition é só isso. Ele vai me entregar qual é a posição que a gente vai enviar o nosso herói pro mapa. Tranquilo? E agora, pra gente fechar o nosso rolê de hoje, vamos implementar o MazeClear. MazeClear é tranquilo, gente. A gente vai zerar, né, tudo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o def. Next não, def. Eu falei def. Def. Isso. Palavra difícil pra caralho de pronunciar, você é louco. Aí. Aqui. Aí eu vou chamar o next path pra ele posicionar, regular ali certinho o próximo caminho. Que ele vai, como a gente já voltou pro começo, né? Por fim, a gente vai definir o getBack, né? A gente vai definir qual é a posição de volta. Porque isso aqui a gente precisa implementar também, ok? Então aqui, ó, aí o mesmo esquema do getBack aqui, ó. A gente precisa dar uma variável de entrada, né? Que é o 37. Aí esse camarada aqui tá no 33, que é o next.
que é a próxima direção, ok? Aí a gente vai tirar quem é o caminho de volta, né, o oposto. E aí a gente vai guardar esse camarada naquela variável que a gente criou lá em getBack. Essa aqui, ó, mazeBack, que é o retorno do método getBack. Por isso que eu gosto de deixar esse prefixo maluco aqui, ó, que não me dá confusão. Isso aqui eu sei que é um valor de retorno que está vindo de uma função. Isso aqui já é propriedade do próprio sistema. São coisas separadas, tá vendo? Legal, então getBack é só isso. Mas eu acho que é mais interessante, já que eu preciso do getBack aqui, ó. Eu acho mais interessante a gente colocar o primeiro, voltar para o primeiro nível. Em vez de colocar def next path, a gente já chama o clear, que ele já faz esse trabalho pra gente. Ele já vai deixar zeradinho o nosso labirinto. Tá vendo, ó? Bem mais tranquilo, porque ele já faz esse serviço aqui, ó. E a gente vai precisar desse getBack aqui no jeito, tá bom? Então vamos testar o jogo. Então eu entrei. Beleza. Aí, ó, qual que é a ideia? Eu entrar aqui, a ideia é que ele pare aqui embaixo. Beleza, maravilha. Deu certo o que a gente implementou. Se eu entrar aqui na direita, ó, ele vai vir aqui, ó. Aí pra direita, a gente deve ter colocado, apertar a tecla, quer ver? Ah não, eu botei só lá dentro. Ó, ele foi pro lado oposto, certo? Essa é a ideia, tá vendo? Ele entra de um lado e sai do outro. Tá vendo, ó? Essa é a ideia. Bacana, né? Ficou legal esse esqueminha aqui. Aí ficou dinâmico, tudo certinho. Eu botei ele lá dentro da parede, por isso que não foi. Agora vai. Ó, então é isso aí, gente. Então essa primeira etapa já tá feita. Que é ele parando lá do outro lado, ó. Aqui por enquanto a gente não tá mexendo com estágio, não tá mexendo com nada. Está apenas fazendo esse reviravolta aqui, esse vai e vem aqui do herói, tá vendo? Ó? Aqui a gente não tá avançando, não tá voltando, não tá fazendo nada, a gente tá parado no mesmo lugar. Tá vendo, ó? Então olha só que legal, você entrou aqui, ele saiu ali. Então isso aqui a gente fez de uma forma dinâmica, em vez de... Pensou aqui, que bizarro você implementar evento por evento. Ah, esse aqui vai teleportar pra cá, esse aqui vai... Não, a gente já fez um teleporte dinâmico aqui, beleza? Então por hoje é só, pessoal. Então o vídeo de hoje é só isso. É só isso, tá? De bruto tá dando 1 hora de vídeo. Isso aqui com certeza vai dar uma... Vou fazer uns cortezinhos, talvez dê uns 40, meia hora. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Se não, aí vocês vão ver aí embaixo aí quanto que deu de vídeo. Beleza, gente? Então vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai avançar. Agora nós vamos fazer essa implementação das passagens, ok? Então vou ficar por aqui. Até a próxima. Bons estudos. E eu fui!